Meu nome é Israel Ferreira Guerra. Vou ler uma passagem de Atos 16. Paulo chegou também a Derbe e Listra, e vivia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã. Sendo seu pai grego, os irmãos de Listra e Icônio davam bons testemunhos dele. Então Paulo se interessou em que ele o acompanhasse em sua missão. Para tanto, o circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois era do conhecimento de todos que seu pai era grego. À medida em que passavam pela cidade, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, a fim de que passassem a ser obedecidas. Assim, as igrejas eram edificadas na fé e cresciam em número dia após dia. Paulo é chamado a Macedônia e, viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Assim, quando avizinharam-se da região da Mísia, procuraram subir até a Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então, contornando a Mísia, desceram para Troades. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia, em pé, rogando-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente após ter recebido a visão, preparamo-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o Evangelho ao macedônio, a conversão de Lídia e sua casa. Navegando de Troades, seguimos-lhe em linha reta até Samotracia, e no dia seguinte para Neápolis. De lá rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia e colônia romana. Nessa cidade ficamos vários dias. No dia de sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Assentamo-nos e começamos a conversar com alguma mulher que ali também estava reunida. Uma mulher das mulheres que nos ouviam era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Depois de batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, rogando se
julgais que eu sou crente no Senhor. Entrai e permanecei em minha casa. E assim nos convenceu Paulo, liberta jovem do mal. E aconteceu que, indo-nos para o lugar de oração, nós saiu ao encontro um jovem escrava que estava tomada por um espírito que usava para prognosticar eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para seus senhores por meio das adivinhações. Segundo a Paulo e a nós vinha essa moça gritando diante de todos estes homens: são servos de Deus são servos do Deus Altíssimo, e vós anuncia o caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao Espírito, repreendeu, exclamando: ordenou a ti, em nome de Jesus Cristo, retira dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu. Romanos prende Paulo e Silas. Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, o proprietário da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Êxodo 13. Então o Senhor Deus ordena a Moisés: consagra-me todos os primogênitos, filhos israelitas, que vêm à luz, me pertence, não somente entre os seres humanos, mas também entre os animais. E Moisés discursa ao povo: celebrai perpetuamente este dia, em que saíste do Egito, da casa da escravidão, pois com mão poderosa o Senhor vos tirou de lá, e por isso não comereis pão fermentado. Hoje é um dia de primavera, no mês de Abide, e estáis abandonando as terras do Egito. Quando Yahvé vos fizer adentrar a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, território que jurou a vossos antepassados, que vos daria, terra onde mana leite e mel. Então havereis de celebrar esta cerimônia sempre neste mesmo mês. Comereis pães sem fermento durante 7 dias, e no 7º dia haverá uma grande festa para Yahvé. Durante 7 dias serão comidos pães sem fermento. Não havereis em vossas casas nada de fermento, nem em todos os vossos territórios. Gênesis 22. Passados estes acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando-o: Abraão, Abraão. Ao que ele
dar-lhe: eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moria. Sacrifica-o ali como holocausto, sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento e tornou consigo 2 de seus servos e seu amado filho, Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão levantou os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou a seus servos: permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e colocou sobre os ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e cutelo, enquanto caminhava os dois juntos, Isaque chamou por seu pai, Abraão. Meu pai, o que replicou prontamente Abraão: sim, meu filho. Então Isaque indagou: eis-me o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Êxodo 6. Então diz o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer ao faraó, pois por poderosa mão os deixarei ir. Sim, por uma poderosa mão os lançarei de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse-lhe: eu sou Jeová. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Jeová, não lhe fui conhecido. Estabeleci o meu pacto com eles, para lhe dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Ademais, tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios vi escravizando, e lembrei-me do meu pacto. Portanto, dizer aos filhos de Israel: eu sou Jeová. Eu vos tirarei debaixo das garras dos egípcios, livrar-vos-ei das suas servidões, eu vos resgatarei com braço estendido, e com grande juízo eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. E vós sabereis que eu sou Jeová, vosso Deus, que vos tirou debaixo das garras dos egípcios. Eu vos introduzirei na terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vós lá darei por herança. Eu sou Jeová. Assim falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhe deram ouvido por causa das angústias de espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: vai, fala ao faraó, rei do Egito,
que deixe sair os filhos de Israel de sua terra. Moisés, porém, respondeu perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó a mim, que sou incircunciso de lábios? Todavia, o Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhe mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os filhos de Israel da terra do Egito. Estes são os cabeças das casas de seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Hanoque e Palu, Hesron e Carmim. Estas são as famílias de Ruben e os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão, e estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Amram, Izar, Reblon e Uziel. E os anos de vida de Coate foram 133 anos. Os filhos de Merari, Mali e Musi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Ora, Amram tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu Arão a Moisés. E aos anos da vida de Amram foram 137 anos. Os filhos de Izar, Corá, Nofegue e Ziquiri. Os filhos de Uziel, Misael, Elzafá e Sitri. Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Nasson, e ela lhe deu Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Assir, Eucana e Abiasafé. Estas são as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu Finéias. Estes são os chefes da casa paterna dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Foram eles os que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel, este Moisés e este Arão. No dia em que o Senhor falou a Moisés, na terra do Egito,
disse o Senhor a Moisés: Eu sou Jeová. Disse a Faraó, rei do Egito: Quando eu te digo, respondeu Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso de lábios. Como, pois, me ouvirá o Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto como Deus a Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Fizeram Moisés Arão como lhe ordenara o Senhor. Arão levantou a vara, feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó, e diante de todo servo todas as águas do rio se tornaram em sangue, de modo que os peixes que estavam no rio morreram, e rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber da água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito, mas ao mesmo fizeram também os magos do Egito com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e entrou em sua casa, e nem ainda a isto tomou a sério. Todo o egípcio, pois, cavaram junto ao rio para achar água que beber, porquanto não podiam beber da água do rio. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Então disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e diz-lhe assim: O Senhor deixa ir o meu povo para que me sirva, mas se recusar deixá-lo ir, eis que ferirei com rã todos os teus termos. O rio produzirá rã em abundância, que subirão e virão à tua casa e aos teus dormitórios, e sobre a tua cama e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos e às tuas assadeiras. Sim, as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua vara com a vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os lagoas, e faze subir rãs sobre a terra, todo o Egito. Arão, pois, estendeu a mão sobre as águas do rio, e subiram rã, cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram os mesmos com os seus encantamentos, e fizeram subir rã sobre a terra do Egito. Chamou, pois, Faraó a Moisés e Arão, e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo, para que ofereça sacrifício ao Senhor. Respondeu Moisés a Faraó: Digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti e pelo teu servo e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, de sorte que fiquem somente no rio.
Disse Faraó: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saiba que ninguém há como o Senhor nosso Deus. As rãs, pois, se apartaram de ti e das tuas casas, e dos teus servos, e do teu povo ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha trazido sobre Faraó. Ao encerrar-se o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiaria aromática para ungir o corpo de Jesus. Ao raiar do primeiro dia da semana, elas caminharam até o sepulcro e questionavam uma outra: quem poderá remover para nós a grande pedra que fecha a entrada do sepulcro? Contudo, ao aproximarem do local, viram que aquela enorme pedra havia sido removida da entrada. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de túnica branca sentado à direita e ficaram muito assustadas. Não vos amedronteis, disse eles, vós buscais a Jesus o Nazareno, que morreu na cruz, pois ele foi ressuscitado. Não está mais aqui. Vede o lugar onde havia depositado. Magnificati anima mea, Dominus et exultavit spiritus meus, in Deo Salvatore meo guia. Respecite humilitatem, ancilla e suae, esse, enim, ex hoci, beatam me dicenti, omnes generationes, qui a fecit me imagina que potens esti et sanctum nomen eius et misericordia eius in progenies et progeniestimentibus eum fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mentecodis sui, deposuit potentes de sede et saltavit humiles exurientes implevit bonis et dimissit inanes. Suscepit Israel puerum suum recordatus misericordiae, sicut locutus
esti ad patre nostros, Abraão, et semine eius in saecula. Benedictus Dominus Deus Israel guia visitavit et fecit redemptionem prebis suae, et erecit cor salutis nobis in domo David, pueri sui succuti locutus est per os sanctorum, qui a saeculo sunt profetarum eius salutem ex inimicis nostris, et de mano omnium qui oderunt nos adi. Faciem misericordiam cum patribus nostris, et memorare testamenti sui sancti, iusurandum quod iuravit ad Abraham patrem nostrum, datorum se nobis, ut sine timore de mano inimicorum liberat serviamus, illi in sanctitate et iustitia coram, ipso conibus diebus nostris, et tu puer profeta altissimi vocaberis plaebis in ante faciem Domini pararevias eius addendam scientiam salutis prebi eius in remissionem peccatorum eorum perviscera. Misericordiae Dei nostri, in quibus visitabit nos oriens ex alto, illuminare qui in tenebris et in umbra mortis sedent ad diligentos pedes nostros, inviam pacis. Credo in unum Deum Patrem onipotentem factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominium Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante
unia saecula, de o, lumen, de lumine, de verum, de o, vero, genitum, non factum, consubstantialem patri, per quem unia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem, descendit de caelis, et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine et homo factus est crucifixus et pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus et resurrecit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et in iterum venturus et com gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confiteor unum, baptisma remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amém. Hoje é quinta-feira, dia 3 de julho de 2025. Eu, Israel Ferreira Guerra, publicar esse vídeo no Kawaii e no Facebook, no YouTube e também no TikTok. Eu tenho 42 anos.